esse volume ou vocês preferem um pouco mais alto ou mais baixo? Tá bom? Tá bom? Tá. Gente, eu vou falar sobre a fonoaudiologia nas ataxias, mas acho importante a gente dar uma passadinha geral sobre ataxia, sobre o tratamento, né, geral em si, né, sobre a importância das equipes multidisciplinares, tudo isso. Então, vou dar uma corridinha nessa parte inicial e depois a gente, na hora de falar de fono mesmo, a gente vai com um pouco mais de calma para poder tirar as dúvidas e no final vocês podem perguntar à vontade. Ou, se quiserem interromper na hora, também pode, tá? Pode. Bom, todo mundo sabe, né? Mas ataxia significa incoordenação motora, né? É um conjunto de sintomas que pode ter origem genética ou ser adquirida por qualquer outra, várias outras enfermidades. Ela afeta o cerebelo e a coordenação motora, o equilíbrio, causa distúrbios na fala, na visão e na deglutição, né? O que é um dos distúrbios mais importantes com que a gente tem muito que se preocupar. A cognição geralmente está preservada, mas a gente sabe que pela dificuldade de mobilidade, às vezes por problema visual a gente não exercita tanto a nossa mente, às vezes uns probleminhas de memória surgem e é uma coisa que a gente deve se preocupar já mais cedinho. Pode passar. Aí vamos falar sobre o grande vilão dessa história, que é o cerebelo, né? A realização de quase todos os nossos movimentos é um processo inconsciente e muito elaborado. Qualquer movimento envolve muitos músculos, né? Não é um músculo só que eu preciso para levantar o braço, são vários músculos. E esses vão se contrair, vão se relaxar e vão ajudar a fixar para que nos deslocamentos a gente não perca essa estabilidade entre a contração e o relaxamento. Todos esses movimentos, essas contrações e relaxamentos, elas devem estar sendo feitas de modo coordenado. E é aí que começa o nosso problema, né? Essa função neurológica ela é denominada de coordenação. E o danado do cerebelo é o nosso chatinho da história. Quais são as funções desse cerebelo, né? O efeito principal de uma doença do cerebelo e das conexões dele, né? Porque às vezes você tem mais dificuldades com ações de tronco cerebral, às vezes até do que as próprias do próprio cerebelo, mas são as conexões do cerebelo que estão envolvidas ali. Então, essa palavra ataxia, ela significa literalmente confusão, tá? É uma confusão de ordens que o nosso cérebro dá para o nosso corpo de forma descoordenada. E a ataxia envolve o quê? O eixo corporal, tem problema não, o eixo corporal, braços, pernas, fala e deglutição, tá? Pode passar. Atualmente existem mais de 50 tipos registrados de ataxia, porém os especialistas acham que esse número real, na realidade, pode ser superior a 100, né? E estão pesquisando, se Deus quiser, né? Vamos lá. Existem 3 grandes, eu não vou falar das ataxias separadamente, senão a gente não ia fazer outra coisa, né? Existem 3 grandes categorias de ataxia, né? Que seriam as ataxias adquiridas, que esses sintomas vão se desenvolvendo a partir de um trauma, de um acidente vascular cerebral, de um tumor, de algumas deficiências nutricionais, envenenamentos por metais pesados, né? E outras condições de saúde que podem vir a prejudicar o cerebelo ou o sistema nervoso central como um todo. O outro tipo seria as ataxias hereditárias, que vão se desenvolvendo mais lentamente, né, ao longo dos anos e são causadas por problemas genéticos que
a gente herda dos nossos pais, né? Então a gente pode ter um avô, um bisavô doente, pode ter um tio-avô sadio, e a gente pode ter a doença assim mesmo, né? Vai passando geração a geração. E a outra grande categoria seria a ataxia cerebelar, que seria de causa idiopática e com início mais tardio, onde esse cerebelo é progressivamente lesado por razões que a gente ainda não sabe de onde vem. Ali a gente tem um cerebelo em tamanho normal, né? E ali já um cerebelo de uma pessoa atáxica com redução de volume, tá? Quais são os primeiros sinais e sintomas que chamam a atenção para a ataxia, né? Normalmente são a perda de equilíbrio, a coordenação de mãos, braços e pernas, e andar vai começando a se tornar cada vez mais difícil, e as pessoas começam, pode passar uma vezinha só aí, a abrir um pouco mais a base, aumentar o espaço entre os braços, a distância, para que a gente consiga se equilibrar melhor. Pode passar de novo. Ela geralmente progride afetando a voz, a articulação e a deglutição, levando a uma fala cada vez mais arrastada, lenta, pouco claro, que seria a disartrofonia. Muita gente deve ter ouvido falar mais o termo disartria, né? Só que existe um termo mais moderno que é chamado disartrofonia. Por quê? Porque a disartria do atáxico, ele não envolve só a articulação, envolve a voz também. A gente tem alterações de voz, tem alterações de ressonância, tem alterações de tom, então por isso é chamada mais modernamente de disartrofonia. E a dificuldade em deglutir, que pode aparecer ou não, né, numa fase mais avançada, e que se chama disfagia. Pode. Então, de novo, os principais sinais: problema de equilíbrio, problema de visão, dá uma passadinha. Esses problemas visuais foi o que eu falei no início, tá? Tem uma coisa chamada oscilopsia, que são os movimentos involuntários dos olhos que podem, né, atrapalhar naquilo que eu falei, na leitura, na escrita, fazendo com que a gente acabe tendo menos estímulos e tendo problemas de memória no decorrer do tempo. E a diplopia, que é muito comum, que é a visão dupla, que vai trazer com certeza dificuldade na leitura e na escrita. A disartrofonia, que a gente já falou, e vai falar melhor depois, a disfagia, e começam as dificuldades nas atividades de vida diária, que seriam, que exigem um controle maior físico, né, um grau de controle maior, que seria escrever, comer, realizar trabalhos manuais, mexer no computador. Às vezes começa a se tornar mais difícil em termos de rapidez, né? Às vezes a gente é muito rápido na digitação. Eu nunca fui, então não vou... começa a catar milho e tal, mas vamos lá. E alterações de funções, né? Que o cerebelo causa, né? Que as lesões cerebelares causam. Seria a habilidade para executar um programa motor, ela vai sendo perdida, né, nessas lesões cerebrais. Os movimentos, eles começam a ser decompostos, né, e ficam... existe um termo chamado correia dentada, que não se aplica exatamente a ataxia, a disartria atáxica, né, a disartrofonia, mas ele é muito parecido com o que acontece. É como se a gente tivesse vários dentinhos e os movimentos vão e param, vão e param, vão e param, como se fosse um disco que não é muito perfeito, né? E aí ele causa erro de quê? De direção desse movimento, de força, de velocidade e de amplitude, né? Eles demoram às vezes a começar, iniciar um movimento é difícil, e às vezes eles vão sendo interrompidos no decorrer sem que você queira que isso aconteça.
O que a gente pode fazer para melhorar esses sintomas de um atáxico, né? Não existe um tratamento médico para a maioria das ataxias, né? Algumas, dependentes por baixa de vitaminas, a gente tem uma melhora, tudo isso, mas para a maioria delas a gente não tem. Então, a gente não tem um tratamento eficaz para interromper o curso da doença ainda. Mas a gente pode fazer o quê? Os tratamentos de fisioterapia, de terapia ocupacional, que eu acho fantástico. A maioria não tem acesso a um terapeuta ocupacional, mas eu acho que é um dos profissionais que devia ser assim, extremamente valorizado, porque facilita e muito a vida do paciente, né? A fonoaudiologia, as adaptações na casa, né? Que vão facilitar a independência, fisioterapia respiratória, a psicologia, que muita gente acha que é coisa de maluco, mas que de jeito nenhum ajuda demais. E alguns medicamentos que usados de forma adequada podem ajudar a diminuir alguns sintomas, algumas antidepressivo, às vezes um medicamento que mexe um pouco com o tônus muscular, ajuda às vezes. Alguns medicamentos ajudam em alguns sintomas, até o visual também, tem muito medicamento ajudando nesses sintomas visuais, tá? Pode passar. E esse objetivo é sempre melhorar a qualidade de vida, tá? O tratamento deve ser sempre multidisciplinar, né? Além de todas essas especialidades que eu falei, da psicologia, temos o serviço social, que é super importante. Outras especialidades médicas, como geneticista, oftalmologista, e o neurologista e a enfermagem, que num certo momento podem ajudar. O neurologista sempre, a enfermagem em alguns momentos pode ajudar muito. Pode passar. E o fonoaudiólogo, né? O que ele vai fazer? Ele vai ajudar com os dois sintomas mais comuns, além, é claro, da questão do equilíbrio, que são a desartrofonia e a deglutição, que é a disfagia, tá? Pode passar. É importante a gente ficar atento para os sinais clínicos de aspiração. Isso faz com que a gente previna, porque às vezes o paciente, pela fala em si, ele não quer fazer o tratamento fonoaudiológico e não percebe alguns sinais que podem mostrar que a gente está fazendo algum tipo de broncoaspiração, algum tipo de penetração, que eu vou explicar mais tarde. Mas esses sinais clínicos eu vou ter até separado antes, justamente por isso. Tosse, falta de ar, voz diferente durante e após a alimentação, fadiga, um cansaço nesse período de alimentação, uma sudorese maior, dessaturação, só a gente que vê, e o médico, né, que a gente mede o nível de oxigênio no sangue, aumento da salivação ou diminuição, a presença dessa saliva na traqueia que dá um engasgo maior, que eu vou mostrar depois. E existe uma aspiração chamada silente, que não mostra nenhum sinal naquele momento, né? É sem tosse e um dia você aparece com uma pneumonia. E aí, essa pneumonia geralmente é causada pela broncoaspiração, que a gente nem sabe que está tendo. Às vezes não valoriza uma voz diferente durante a refeição ou após, não valoriza um pigarro que te acompanha o dia inteiro, e isso tudo precisa ser valorizado. Por quê? Porque tem tratamento, não é para assustar, mas tem tratamento e a gente pode evitar tudo isso. E a fala, né? Que é, às vezes, o que mais interessa, né? A fala do atáxico corresponde... a fala, ela, para ser produzida, né? Ela precisa de modificações rápidas em todo o aparato articulatório, né? Que envolve língua, lábios, mandíbula, bochecha... E isso tudo, e o céu da boca, que tem uma importância muito grande, tanto na proteção dos engasgos, quanto na qualidade da voz.
E a gente tem que estar com tudo isso sincronizado com a passagem do ar pela laringe para produzir esse som que vai ser modificado pela boca, né? Essa coordenação dos movimentos orofaciais, ela precisa estar feita de maneira coordenada, ela precisa estar organizada. Caso contrário, a gente vai ter a disartria. Eu fiz um esqueminha que eu acho que fica bem mais fácil de vocês perceberem como funciona o mecanismo, para entenderem quais são os defeitos desse mecanismo, né? Como é que a gente produz primeiro a voz, tá? O ar vem dos pulmões, a gente respira, o ar vem dos pulmões, vibra as pregas vocais que estão aqui dentro da laringe, parte desse ar vem para a boca para ser sonorizado de forma articulada, e parte vai para o nariz também, para a cavidade nasal, para que a gente tenha esses sons diferenciados, o M, o N, né, que são sons com contaminação nasal, né? Aqui vocês podem ver que algumas das principais posições articulatórias. Para que a articulação aconteça, para que eu produza uma fala articulada, uma fala que as pessoas consigam me entender, eu preciso movimentar todo esse aparato vocal que eu falei, né? Então eu tenho movimentos de língua diferentes para vogais diferentes, para cada som eu tenho uma posição de língua, eu tenho uma posição do palato mole, que aqui, ó, lá em cima ele tá no alto, depois ele desce ali, aqui ele já desce de uma forma diferente, ali ele já se alonga de uma forma diferente. Então a gente precisa de todo um conjunto muscular, e é justamente onde está o problema da ataxia, né? Ele gera uma incoordenação dessa musculatura, de todos os músculos do nosso corpo. Então, além de toda essa questão interna, eu tenho a diferenciação dos meus sons pelo movimento de lábios também. Então, imagina para uma pessoa que o comando está vindo errado do cérebro, eu ter que controlar o músculo da laringe, controlar o diafragma para mandar o ar para cima, controlar a língua, controlar o palato, controlar é muita coisa, controlar os lábios. A gente faz isso tudo de forma inconsciente, mas quando tem uma incoordenação nisso, quando a mensagem que está sendo mandada pelo cérebro está errada, a gente precisa fazer isso inicialmente de forma consciente, para que a gente consiga ter controle sobre aquilo, e isso é possível, né? Mesmo na presença. Aqui a gente está com os movimentos de forma esquemática, e aqui eu tenho todos os pontos de articulação para cada tipo de fonema. Se eu quero falar o P, eu tenho articulação num lugar, se eu quero falar o T em outro, então aqui eu tenho os pontos de articulação, que são vários. E aqui a gente tem uma foto de um movimento que seria a vogal E. Então, quantos músculos estão envolvidos para eu jogar uma vogal E aí na brincadeira da gente? Pode seguir. Então, esquematicamente falando, o que é a disartrofonia? A gente tem lá uma lesão neurológica central, né? No nosso caso, cerebelo. Essa lesão neurológica central causa um distúrbio neuromuscular, e esse distúrbio neuromuscular vai gerar disfunções motoras, né, que vão afetar a respiração, né? Não é a respiração do ponto de vista de quantidade, é a respiração do ponto de vista de qualidade, e a sincronização dessa respiração com a fala, tá? Vão alterar a ressonância a partir do momento que eu tenho um palato mole, que é o céu da boca, que não faz o movimento correto, então a minha ressonância fica diferente, porque tem horas que eu não consigo mandar o som para cima, então aí eu tenho uma voz mais gutural, uma voz mais baixa. Se eu consigo mandar muito som para cima, muito ar para cima, eu tenho uma voz mais nasalada. Então,
também vai ser afetado. Vai afetar a articulação porque eu tenho a musculatura de lábios, de língua, de bochecha incoordenada e eu não vou conseguir articular corretamente. Vai afetar a prosódia, que é o colorido da nossa fala, né? Eu estou falando aqui, eu estou dando ênfase em algumas palavras, eu estou chamando atenção com a minha projeção vocal para as coisas que eu quero dar mais importância. E isso é a prosódia. Agora, a fala do atáxico, ele não tem, já é tão difícil coordenar os movimentos que fica mais difícil ainda eu dar esse colorido na fala. E aí a gente tem uma fala mais arrastada, uma fala em que a gente não consegue chamar a atenção para a emoção que a gente está tentando passar naquele momento. E isso tudo pode ser bastante melhorado. E a fonação em si, que seria a capacidade de produzir essa voz, articular de forma adequada, dar um colorido bonito e falar normalmente. Pode passar. E como é que isso funciona aí no atáxico? Eu já falei até um pouco. A gente tem a atrofia cerebelar, né, que causa a ataxia da musculatura respiratória e dessa região orobucolingual, né, que vai atrapalhar os movimentos de língua. Normalmente a elevação de língua é um dos movimentos mais difíceis. A lateralização de língua também é difícil. Vai causar uma imprecisão articulatória, porque digamos que eu queira articular o fonema T, né? Eu preciso elevar a ponta da minha língua e bater com ela no céu da boca, na parte anterior do céu da boca. Se nesse meio tempo a minha ataxia entra em ação, eu não vou conseguir fazer esse movimento de forma correta. E aí eu vou ter um fonema distorcido, eu vou ter um T distorcido. Por que que vocês não têm normalmente o mesmo fonema distorcido o tempo todo? Justamente por isso, porque ora funciona de forma normal e ora não funciona. Por que que o R, se eu estiver mentindo, vocês me interrompam, por que que o R de barata, o R de preto, de trabalho, é o mais difícil? Porque é um movimento mais lento, a gente precisa vibrar a ponta de língua, a gente precisa fazer rá, né? E esse movimento, por ser mais lento e mais longo, a chance da ataxia conseguir chegar é muito maior. Então, eles são os fonemas mais distorcidos normalmente, tá? A gente já falei, né? E existe uma coisa que eu não falei ainda, que é da fadiga nesses movimentos articulatórios. A gente começa falando de um jeito e conforme essa musculatura vai cansando, a gente vai tendo uma piora dessa fala, né? Isso é causada pela fadiga muscular. Se a gente sabe que a ataxia causa uma hipotonia, causa uma diminuição desse tônus, embora ele seja variável em alguns momentos, a gente precisa fazer um esforço maior para conseguir articular, para conseguir falar, para conseguir jogar o ar para fora. É claro que tudo isso é de forma inconsciente, mas a gente faz um esforço maior. Consequentemente, a gente cansa mais rápido, né? E esse cansaço vai atrapalhar a nossa fala. Quais são as características da disartrofonia? Até botei aquela figurinha ali que eu achei bastante interessante. A gente tem ali uma língua bem grande, que seria o tempo do movimento, né? E a gente tem o R fugindo, né? Como que em momentos parece que é exatamente isso que acontece, né? Aquele fonema some, aí você fica assim, mas eu falei há 30 segundos atrás. Sim, mas a ataxia não estava agindo naquele momento, né? E depois ele fugiu. Então a disartria atáxica, ela se caracteriza pela falta de contração coordenada desses músculos para articular a fala, né? Os movimentos são lentos e inapropriados quanto ao tônus, quanto ao tamanho do movimento, quanto à duração desse movimento e quanto à direção. Às vezes a língua a gente deveria mandar para frente e ela vai para o lado, né? Independente da nossa vontade.
E existe um tremor característico que a gente chama de tremor intencional, que acaba quando esse movimento é maior, quando essa articulação é um pouco maior, ele aumenta, ele vai aumentando, e aí a fala no final ela está sempre pior do que no início, né? E aqui é um resumo de tudo isso, né? A altura da nossa fala acaba ficando assistemática. Uma hora você fala baixinho, outra hora você aumenta, daqui a pouco você está baixinho de novo. Aí no final das frases, normalmente, você até dá uma aumentada porque o ar já está coordenado. E aí esse tipo de variação causa muito incômodo às vezes, a gente não ter controle sobre aquilo que a gente quer manter, né? Eu quero falar baixinho, mas não consigo. Tem horas que, né, aumenta. Pode existir um tremor vocal, as consoantes e as vogais podem estar distorcidas, o intervalo entre os fonemas ele fica mais longo, então por isso essa fala mais arrastada. A gente tem uma velocidade, um ritmo de fala mais lento, embora em alguns momentos a gente atropele e fale mais rápido, né? Mas o normal, o que fica mais tempo em evidência é um ritmo mais lento. A gente tem limitações na tal da prosódia que eu falei, que seria esse colorido da fala. Alguns pacientes têm uma voz mais áspera, que precisa de um pouco mais de esforço para conseguir mantê-la, tá? A gente chama de uma característica tenso-estrangulada, que parece que estão apertando a sua garganta, e aí, hora aquele som sai melhor, hora ele sai pior. Isso se chama de voz tenso-estrangulada, né? A articulação pode ser interrompida de uma hora para outra, né? Às vezes a gente acentua demais, querendo compensar a falta de colorido, e aí às vezes a gente acentua demais uma palavra, um está, sai um está, né? Mas não deu colorido nenhum, né? Foi o jeito que vocês conseguiram de dar um colorido à fala. Mas é justamente sem diferenciação dessa sílaba tônica, né? Que seria o que a gente deveria trabalhar mais. Então, por exemplo, você pode... eu dei o exemplo do está, mas eu forcei a sílaba tônica, mas eu podia dar o exemplo do está, né? Eu troquei a sílaba, eu devia ter caprichado mais no tá, e eu caprichei mais no ex, porque eu não tenho essa coordenação toda, tá? Pode passar. E a danada da disfagia, que é um sintoma muito preocupante, né? Ela a disfagia, né? Esse quadro disfágico é o sintoma de uma doença de base. Na verdade, ele não é uma doença, ele é um sintoma que pode acometer qualquer parte do trato digestório, desde a boca até o estômago, né? Sendo que as disfagias esofágicas a gente não tem atuação sobre elas. E esses distúrbios podem afetar tanto a fase oral, que é essa fase em que o alimento ainda está na boca, quanto a fase faríngea, que é a fase mais baixa, e que a gente vai ver isso mais caprichadamente. Para vocês entenderem mais uma vez como é que funciona, como eu mostrei o esqueminha da fala, eu estou mostrando aqui o esquema da respiração e da deglutição aqui normais, né? Eu tenho a entrada do ar pelo nariz e ele vai para a traqueia naturalmente enquanto o meu alimento está na boca, tá? Quando eu ejeto o meu alimento um pouco mais para trás, o que eu tenho? O meu ar fica na cavidade nasal, ele não entra mais, o meu palato mole sobe para fechar essa região, para não ter risco desse alimento subir e refluir pelo nariz. E uma cartilagenzinha que a gente tem aqui, que é a epiglote, ela fecha a entrada da traqueia, que seria o acesso aos pulmões, para que o alimento vá para o esôfago e a gente não corra o risco de broncoaspirar, tá? A partir do momento que ele desce,
o esfíncter do esôfago se fecha e aí o ar pode voltar a passar e ir para a traqueia, a gente respira normalmente. Agora vocês imaginam isso numa ataxia, né? Onde a coordenação dessa musculatura é difícil. Como é que fica para o palato mole levantar ao mesmo tempo que esse aqui se fecha, ao mesmo tempo que a língua empurra o alimento para trás, ao mesmo tempo que a laringe sobe para proteger vias aéreas? É confuso, né? A ordem está saindo de forma incorreta, as coisas podem virar, a gente brinca que virar o samba do crioulo doido, né? Porque o esfíncter aqui pode se abrir na hora que devia estar fechado, o outro pode fechar na hora que devia estar aberto, e é assim que acontece a disfagia, que eu vou mostrar agora o esqueminha de como acontecem as broncoaspirações e uma coisa chamada de penetração. Todo mundo às vezes fica muito ligado na broncoaspiração, que é quando esse alimento ele já passa, ou a saliva, ele já passa até a traqueia. Vai para o buraco errado, já foi para o buraco errado, né? Mas existe uma coisa chamada penetração. Quando essa penetração está acontecendo, a gente tem ainda um risco de esse alimento que penetrou e que não foi lá, e que não foi para a traqueia, que não provocou uma tosse muito grande, que não provocou um incômodo muito grande, ele vai ficar paradinho aqui. Se você não expulsar ele, numa hora que você vai respirar, você pode simplesmente broncoaspirar esse mesmo alimento que estava lá quietinho, né? Mas que estava no lugar errado, que ele não foi para o lugar certo na hora que devia ir. Então aqui eu tenho justamente esse esquema, tá? Eu tenho acima da prega vocal, eu vou mostrar isso no exame que fica bem claro para vocês. O alimento veio, devia ter ido para o lugar correto, não foi, ele fica parado aqui. Então a gente chama de resíduos